Ó, então vamos entender o seguinte, essa questão de ortogonalidade aqui. Quando é que eu digo que dois vetores são ortogonais nesse contexto que eu estou falando ali de uma aplicação, né, de um espaço vetorial em R? Então eu vou dizer o seguinte, ó, vetor U e V são ortogonais se U e V aqui, ó, for igual a zero. Você vai estar vendo que não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus. Eu digo que dois vetores são ortogonais se o produto interno é zero. Ponto final. Ah, mas e aquilo lá atrás que você mostrou lá, isso aqui, por exemplo? Pois é, mas é porque essa operação aqui, ó, isso aqui é um produto interno. E se é um produto interno, tá valendo, olha só. Produto interno deu zero, os vetores são ortogonais. Aqui você tem uma ortogonalidade que você pode, inclusive, ver os vetores aqui, né? Quando você está com funções, matrizes, você não vai ver o vetor. Você não vai enxergar eles, porque né? Não tem jeito. Então, isso aqui, ó, funciona bonitinho, esse negócio de ângulo de 90 graus, porque isso aqui, do jeito que está definido aqui, isso é um produto interno. Então, se é produto interno, se deu zero produto interno, é o que eu vou chamar de vetores ortogonais. Então, isso aqui são vetores ortogonais. Então, quer dizer então que eu posso falar de uma função ortogonal a outra? Pode. Né? Você vai dizer assim, ó, tem duas funções aqui, aí eu posso colocar assim, ó, ortogonalidade de funções, né? Muito bem, ortogonalidade de funções. Duas funções são ortogonais e lembre-se que a ortogonalidade de funções ela vai depender do intervalo, né? Então eu vou dizer assim, ó, f e g, duas funções, são ortogonais. Aí eu tenho que falar em que lugar, em AB, em um intervalo, né? Se e somente se, isso aqui é uma definição, se e somente se, a integral, na verdade, assim, ó, a integral de A até B, de f de x, vezes g de x, dx, se isso aqui for igual a zero. Quer dizer então que os gráficos dela, elas vão formar um ângulo de 90 graus? Não, gente, eu não acabei de falar para vocês que isso não vai acontecer? Não, não vai acontecer, não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus. Funções serem ortogonais não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus. Tira isso da cabeça. Não é? Tira isso da cabeça. Deixa eu colocar um negocinho aqui. Sim. Sim. Então, tira isso da cabeça, não tem nada a ver. Então, duas funções são ortogonais se o produto interno entre elas dá isso aqui. Lembrando que o produto interno aqui, ó, ele é isso que você está vendo aqui, ó, é o que nós chamamos ali em cima de FG. Na verdade, o que eu estou pedindo é que o produto interno seja zero. Então, duas funções são ortogonais se o produto interno entre elas dá zero. E o produto interno é essa integral definida aqui do produto das funções. Beleza? Então é isso. Agora vamos ver então uns exemplos, né? Vamos dar uma checada aqui. E aqui é onde entra parte do que nós vimos no nosso último encontro, porque algumas integrais a gente vai colocar o computador para poder fazer, né? Então vamos colocar aqui exemplos. Aí a gente vai colocar assim, eu vou colocar assim, f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a cosseno de x. Aí eu vou perguntar, são ortogonais? Vamos colocar um intervalo aqui, ó, de 0 até π. Elas são ortogonais de 0 até π?
Bom, o que eu preciso fazer para verificar se essas funções são ortogonais? Basicamente, eu preciso fazer o seguinte, ó. Para você verificar se elas são ortogonais, você tem que saber se a integral neste intervalo aqui, ortogonalidade, ela depende do intervalo. Se a integral de 0 até π de f de x vezes g de x dx, se isso aqui dá zero ou não. Então vamos investigar. Então nesse caso aqui, ó, vai ser a integral de 0 até π. F de x não é x quadrado, então eu vou colocar assim, ó, x elevado ao quadrado. E aqui não é cosseno, então aqui vai ficar assim, vezes cosseno de x dx. Ok? Bom, eu tenho que resolver essa integral aqui. É aqui onde entra o que eu conversei com vocês no nosso último encontro a respeito de a gente usar o computador para agilizar alguns cálculos. Porque, veja, tudo bem, essa integral aqui, ela dá para resolver na mão. Você vai usar a integração por partes, aquela assim, né? Integral de u dv. Isso aqui é u vezes v menos a integral de v que multiplica du. Dá para resolver desse jeito? Dá. Mas eu quero colocar em prática o que nós vimos aqui no nosso último encontro. Então, veja só, eu vou levar isso aqui lá para o outro programa, né? Vamos lá juntos, lá no Matemática, fazer esse cálculo aqui. Integral de 0 até π de x quadrado cosseno de x. Vamos lá? Olha lá, ó. Espera aí. Pronto, estou chegando lá. Eu copiei aqui, dei um print lá. E aqui, ó, chegando aqui eu vou dar um Ctrl V. Vocês estão vendo é aqui, não é? Tá certo, vocês estão vendo certo. É só, eu vou colocar aqui um View, Magnification aqui. Vamos colocar 300, vai ficar bem grandão. Ó, 300. Aí eu vou escrever, eu quero resolver essa integral aqui. A integral assim é só um meio. Então, como é que a gente resolve a integral? A gente tem que escrever integrate, ó. E na verdade, eu falei sobre isso aqui na aula passada, né? Eu tenho aqui a lista de comando, ó, integrate. E de tanta gente utilizar, vocês vão acabar lembrando, integrate de quem? Lembra que quem abraça aqui os argumentos são sempre colchetes, né? Ah, eu quero integrar x elevado ao quadrado, aí eu tenho que escrever assim, x elevado ao quadrado, vezes, que eu já expliquei que pode ser um espaço, né? E depois cosseno. Lembra que o cosseno tem que começar com letra maiúscula. Todo comando do matemática, ele começa com letra maiúscula. Cosseno é função, né? Começa com letra maiúscula também. Cosseno de x. Se eu quisesse só, veja bem, se eu quisesse só a primitiva, eu colocaria assim. Aí segura o Shift e aperta o Enter. Ele vai dizer para você o que vai dar esse resultado. Se você calcular a integral, o que é que você vai obter, né? Aí você fala assim, não, mas agora eu quero saber a integral, mas com o x variando de 0 até π. Aí você precisa escrever desse jeito aqui, ó. E aqui você coloca entre chaves, né? Tudo que aparecer entre chaves aqui é uma lista. Então você vai colocar uma lista. Na lista a primeira entrada é a variável. A segunda entrada aqui é onde começa no 0. A terceira entrada é onde termina no π. Ok? E ó, começa com P maiúsculo. Segura o Shift e aperta o Enter. Aí você vai encontrar, ó, menos 2π. Você observa aqui que você não obteve como resposta 0. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa função, essas duas funções, né? As funções não são ortogonais nesse intervalo. Para que elas sejam ortogonais, é preciso que o resultado da integral dê 0. E aqui não deu. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Não deu, ó. Então você pode... Por que eu acho que você ganha também usando softwares assim para te agilizar? Porque aqui você vai concentrar no conceito, na ideia de ortogonalidade. Porque se você errar um cálculozinho aqui, você pode até chegar num 0 e achar que elas são ortogonais e não são, né? Mas aí você pode aqui ter a resolução em etapas, né? O que é o cálculo da primitiva aqui?
vai dar isso aqui, ó, 2x. Depois que você fizer o cálculo da primitiva, né? Ó, cosseno de x, aqui é x quadrado menos 2, né? Ó, mais x quadrado menos 2, e aqui vezes seno de x. Isso aqui variando de 0 até π. Aí o que você tem que fazer? Trocar todo mundo por π, depois, isso aqui é o fzão de π, né? Depois menos o fzão de 0. E o fzão é essa função aqui, ó. Essa função aqui é o fzão de x. Você tem que trocar o x por π aqui e depois trocar o x por 0, né? Trocar o x por 0. E aí no final você vai encontrar menos 2π. Isso aqui é diferente de 0, ó. Portanto, f e g não são, ó, não são ortogonais. E escuta, não tem, volta a insistir, não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus. Tá certo? A ortogonalidade aqui tem a ver com a aplicação, o produto interno ser 0. Se o produto interno é 0, eu digo que os vetores são ortogonais. Viu? Tá bom, então esse aqui, essas funções não são funções ortogonais. Não são. Mas você já pegou qual que é o jeitão? Vamos colocar um outro exemplo aqui.